Então, Morubenã, Moreu Aron, Moroeiro Bandu, Ieze Vanessa Sajica. Olá a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Vanessa Sajica, Ieze Makuxipá, Morubai, Wapixanabá. Então, eu sou uma mulher Makuxi, Wapixana, né? Tem esse hibridismo de dois povos da região norte do nosso país aqui, Brasil. E estou muito contente de estar aqui, né, hoje, nosso primeiro encontro virtual do GT Saberes Indígenas. Ter recebido esse convite do professor Reinaldo, da professora Juliana, com muita alegria mesmo. Acredito que é um espaço importantíssimo para a gente poder debater essas questões de educação decolonial, especialmente trazendo, né, os nossos saberes indígenas para dentro desses espaços, às vezes tão engessados, né, que precisam trazer esses diálogos, esses saberes milenares, para a gente poder tocar com mais afeto o coração das pessoas, né? Então, eu me inscrevi nesse grupo de trabalho para apresentar um pouco sobre o nosso GT nacional, da Década Internacional das Línguas Indígenas, né? Então, eu hoje estou como uma das coordenadoras, representantes do GT Nacional. Então, o GT Nacional agora recebeu, por 2 anos, a coordenadoria do GT Norte, né? Então, a Década Internacional das Línguas Indígenas foi uma agenda da Unesco, né? Ela foi aí organizada e proclamada pela Unesco e ela está sendo comandada por nós aqui no Brasil, pelos povos indígenas, com alguns parceiros, né? Então, a gente está trazendo esse GT para que as pessoas possam conhecer o que nós estamos debatendo, o que nós estamos defendendo. Então, no Brasil, nós temos já o nosso plano de ação, que está aí organizado com as nossas diretrizes, os nossos princípios a respeito do que nós tratamos sobre língua, quais são as políticas linguísticas que nós pensamos para as línguas indígenas, né? Quem vão ser os próximos coordenadores e tudo mais. No decorrer desses 2 anos, que nós começamos em 2022, né, até 2024, nós conseguimos nos encontrar no primeiro evento presencial da Abralim, o Viva a Língua Viva, onde a gente escreveu um documento inspirado na Declaração de los Pinos do México, onde a gente colocou ali as diretrizes do que a gente queria para o departamento na época de Línguas e Memórias Indígenas, que ainda não tinha sido criado no Ministério dos Povos Indígenas. A partir daquele documento, nós conseguimos 2 indicações, né? Hoje nós temos o professor Eliel Benites e também agora, atualmente, a professora Tacico Cama, e em seguida agora foi nomeado o professor Edilson Banil, que inclusive tinha sido um dos nossos convidados para estar aqui também, né? Mas ele acabou tomando posse no Ministério dos Povos Indígenas dentro desse departamento, então ele está em transição ali dentro, foi um dos coautores da Constituição na língua Inhegatu. E nós temos mais 2 documentos que estão embasando aí essas políticas linguísticas para os povos indígenas. Então, nós temos uma demanda intensa durante 10 anos, organizando os povos, organizando por regionais, né? Então, nós temos coordenadores em todas as regionais, Sul, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, e também nos estados. Então, nós trabalhamos diretamente com as bases, né, como eles estão pensando as ações educacionais para as suas línguas indígenas, né, e de que forma essas línguas elas estão ganhando espaço nos outros espaços urbanos também. Temos aí, como nós vimos, como uma das propostas já desse ministério, que é a criação de centros de saberes indígenas, né? Então, a gente está vendo que está ganhando um espaço considerável a partir dessa nossa mobilização quanto grupo que está defendendo, né, a revitalização, né, das línguas indígenas, a partir do que nós entendemos por línguas indígenas. E aí trago aqui com muita alegria o professor Mário Ramão, né, que é do povo Guarani, de uma instituição muito importante aqui na região sul, que é a UNILA, né? Ele tem mais 2 colegas também que estão junto com ele, não sei se estão aqui, mas que também foram convidados, né, e outras pessoas aí, não sei se conseguiram entrar nesse espaço, né, de outras instituições, mas a gente vai conversando ao longo
do encontro para ver se essas outras pessoas vão também vir somar com a gente. Então, eu trago esse GT Nacional muito para que vocês possam conhecer e de que forma também, né, a gente pode trazer mais parceiros para se unir a nós com seus outros conhecimentos também, né? Então, seria isso, Ju. Josué, passo para vocês também. Obrigada. Ju? Começo eu ou tu, José? Pode ser você. Bom, boa noite, então, né, a todas, a todos, a todos. Eu estou bem feliz de esse evento estar acontecendo para a gente poder, de fato, se conhecer, né, mesmo que alguns virtualmente, para que quando vocês vierem, né, para cá em abril, a gente já possa, né, ter em mente alguns planos de trabalho, enfim, né, para que a gente possa, já a partir desse encontro, né, conseguir traçar, assim, algumas articulações, né, de grupos de pesquisa, enfim. E estou bem feliz de estar aqui com o Josué e a Vanessa, que são amigos queridos, assim, né, que a gente vem, né, paralelamente também fazendo alguns projetos juntos, né, trabalhos, artigos, reflexões, enfim. E, e eu pensei, né, antes aqui de apresentar, porque eu não sei se a Ana Gomes e a Beleni vão entrar, porque elas também têm relação com o projeto qual eu faço parte aqui em Santa Catarina, assim como o Josué, que é nosso coordenador indígena, né, agora. Então eu talvez aguarde um pouco até para ver se elas entram para eu poder também contextualizar um pouco desse projeto aqui em Santa Catarina, que eu acho que é muito interessante, assim como a Ana, né, vem coordenando essa rede em Minas Gerais e a Beleni no Mato Grosso do Sul. Eu vou sugerir assim que a gente espere esse momentinho, porque seria muito interessante já articular essa conversa em termos mesmo desse projeto que é a Ação Saberes Indígena na Escola, né? E que acontece aí, então, em vários núcleos do Brasil, vários estados, acho que completamos quase todos, com exceção de um. Mas, enfim, então vou pedir esse momentinho, enquanto isso a gente aguarda ver se elas entram. E também uma outra sugestão que eu tenho, até para a gente, né, poder se organizar para o encontro presencial, não sei se agora ou talvez ao final, a gente pudesse aqui confirmar a presença e as datas que a maior parte do grupo vai estar disponível. Porque quando hoje eu também comentava com outras pessoas, né, não, elas não vão estar presentes todo o evento, vai ser um dia, uma tarde, né? Então talvez fosse importante a gente tentar articular essa planilha aqui, eu fiz uma planilha rapidamente aqui para ver se é né, do dia 8 ao dia 10, os turnos, para a gente também tentar estabelecer essa programação, né, professor, e fechá-la de acordo também com a disponibilidade de sala, que nós estamos averiguando a possibilidade de realocação por conta da greve dos servidores técnico-administrativos, né, que a gente não sabe até quando vai, então tem algumas implicações, assim, em termos mesmo de espaço físico. Então, não sei o que você acha, professor, mas acho que seria importante a gente tentar confirmar a presença, pelo menos da maioria, né, em alguns dias, datas, porque seria muito interessante que a maior parte desse grupo, ao menos, né, pudesse se encontrar presencialmente e, se, claro, puder participar dos demais dias, né, do evento, melhor ainda. Mas a gente sabe que vários têm aula, tem outros, né, conflitos de horário, então acho que seria bem importante a gente tentar organizar isso também hoje nesse pequeno grupo. É só lembrar que a Beleni é Mato Grosso, se você falar que ela é do Mato Grosso do Sul, ela vai ficar brava. Ai, desculpa. Não, estou brincando, porque nós que somos do Mato Grosso do Sul, a gente quer o Sul junto. Tá certo. Pronto? Bom, boa noite, então, todos. Como diz a professora Edviges, todes. Eu sou Josué Caigang,
Estou bem contente em estar aqui. Agradeço desde já o convite do professor Fleury, da Ju, aí, então, para a gente estar caminhando junto nessa discussão que eu acho que é de extrema importância para o contexto indígena, principalmente, falando enquanto indígena, trazer esse outro saber para a universidade, mas não só para a universidade, para diferentes espaços. Então, acho que é um ganho bastante grande, uma discussão necessária para essas vozes que precisam vir à tona, né? Que é o nosso modo de pensar a educação, nosso modo de pensar a produção de material didático, nosso modo de vivência, nosso modo de vida. Eu acho que é um espaço muito importante de discussão e estou bastante feliz em fazer parte aqui. Como a Juliana falou, hoje estou vice-coordenador da Ação Saberes, coordenador indígena junto com a professora Edviges, mas também estou atuando como professor substituto na Universidade Federal de Santa Catarina, justamente na formação de professores, onde a gente tem essa discussão muito forte de como pensar o saber indígena, a educação escolar indígena, no contexto da escola, né? A educação indígena no contexto da escola, que ainda é muito... Embora a gente tenha bastante estudos a respeito da educação escolar indígena, essa educação ainda não conversa, de fato, com os povos indígenas, dentro dos seus territórios. A gente ainda, nosso currículo ainda está pautado em currículos que não foram pensados pelos próprios indígenas. Então, trazer essa discussão, trazer o saber indígena para esses outros espaços, para a universidade, para a escola, é de extrema importância. E aí, nesse contexto que eu me insiro, e estou bem feliz de estar junto. Bom, na lista a gente tinha aqui, então, uma pequena ordem de apresentação, né? Eu pulei até a minha esperando, né, que a gente possa ver se realmente a Ana e o Belém vão chegar, mas a gente pode ir passando, então, aí a Dir já pode ir falando também, né? E aí a gente vai chamando em seguida os demais, e se elas entrarem, daí a gente vai reorganizando a ordem aqui. A Dir, tá pronta? Sou eu? Então. Tá, desculpe, eu achei que você estava... na verdade, quem vai apresentar é a Marinês, mas eu só gostaria de situar um pouco de onde a gente está falando, né? O professor Fleury, o Fleury já acompanha um pouco não, muito, ele é muito parceiro nosso aqui, né? E a gente já há algumas décadas acompanha a questão especificamente da educação escolar indígena, da educação indígena aqui e da formação de professores indígenas, no meu caso, muito especialmente com o povo guarani, do Cone Sul, né? Mas a gente tem contato com muitas coisas aí. Bom, o Mato Grosso do Sul, todos sabem, né, é um estado do agronegócio, então os órgãos de fomento do Mato Grosso do Sul estão muito voltados com os editais para privilegiar, de certa forma, as atividades do agronegócio, né, e implementar isso, e é muito forte a posição do agronegócio anti-indígena, né? Vocês sabem dos embates violentos, né? Com relação à demarcação de terras, com relação ao sistema educacional, que é muito conservador. Isso que o Josué colocou aí é uma questão forte para a gente aqui. Mas nós aqui, principalmente na UCDB, a gente tem uma coisa que eu acho que é gratificante, né? Que a gente, no programa de mestrado e doutorado, principalmente, nós temos tido a participação muito grande de indígenas, né? Indígenas, inclusive do norte, que têm vindo para cá. E isso tem nos formado, né? Na verdade, a participação dos indígenas tem nos formado. Por que eu fiz essa relação com o agronegócio? Porque soltaram um edital que tem como eixo as tecnologias sociais, né?
e aí a gente foi tentar saber qual era a intenção com relação às pesquisas com relação a tecnologias sociais. E a gente viu que tinha uma brecha, né? Uma brecha que a gente poderia estar concorrendo com uma bolsa significativa, inclusive, e de pensar junto com a população indígena, com algumas comunidades, Guarani principalmente, a ver com eles, né, como é que eles produzem essas tecnologias. Então, a gente tem como expectativa estar descrevendo, de certa forma, como é que as tecnologias sociais, baseadas nas suas ancestralidades, nas suas culturas, nas suas dinâmicas, inclusive, são produzidas e como que a gente pode trazer isso, de certa forma, para participar dos chamados saberes universais, dos conhecimentos universais. Como é que a gente pode colaborar nesse sentido, junto com eles, né, de estar trazendo essas tecnologias, né, essas tecnologias que são produzidas no coletivo, na comunidade, na ancestralidade, e fazer com que isso seja, de certa forma, reconhecido fora dos seus espaços, das comunidades. Então, eu vou pedir para... A gente tem um grupo trabalhando nesse sentido, mas o projeto, a gente está trabalhando na Ação Saberes Indígenas Escolas, né, coordena essa parte, é um enfrentamento com os sistemas de ensino muito grande, né, para fazer isso daí, mas a gente vai focar um pouco mais nesse projeto, então vou pedir para a Marinês, ela trouxe uns slides, né, eu vou pedir para a Marinês, que tá com a bolsa do pós-doc nesse edital, né, para apresentar o trabalho. Cadê a Marinês? Estou aqui, pronto. Eu só estou tentando compartilhar. Acho que compartilhou, né? Só não Sim. colocar ele grandão, assim. Vou deixar ele assim mesmo. Então, como a professora Dir falou, né, quando abriu o edital, a princípio a gente não tinha chance nenhuma de participar, até porque era um edital da Semagro, e que é misturado meio ambiente com a questão da agricultura, aqui a Secretaria, né, de Meio Ambiente e Agricultura. E tinha um item que ele falava de tecnologias sociais e assistivas, e eu não conhecia, não sabia o que era, a gente foi procurar. Nós não sabemos, né? A gente está aprendendo ainda, tentando compreender, e a gente tentou participar e o nosso projeto foi aprovado. Então, o título do projeto é Diálogo de Saberes, o encontro entre os distintos sistemas de conhecimento com o povo Guarani Kaiowá, produção de novas tecnologias sociais. A intenção dessa produção de novas tecnologias sociais é aprender com os povos indígenas, com os Guarani Kaiowá, e tentar trazer isso na questão da educação, né, que é o nosso foco. O que a gente buscou até agora de estudos, isso já é feito, principalmente que eu vi no Peru, na Bolívia, já há um trabalho nesse sentido de diálogos de saberes, e trabalhado muito na área de saúde, né, para poder compreender outros meios. Então, o que a modernidade fez, o que a questão do ocidentalismo fez, que não deu certo, né, que hoje está aí, tanto na saúde, na educação, coisas que deram errado. Então, a gente tenta buscar hoje, com os povos indígenas, o que eles podem nos ensinar. Né, o objetivo do estudo, ele propõe investigar os modos de saber e fazer Guarani Kaiowá na aldeia Taquapiri. Essa aldeia está localizada no município de Coronel Sapucaia, ele é distante mais ou menos uns 400 quilômetros aqui de Campo Grande, ele fica na divisa Brasil-Paraguai, né? Então, o que a gente busca nesse local? Porque ali eles dialogam tanto com o Brasil, com o Paraguai e
e com a questão étnica de pertencimento, que é o povo Guarani Kaiowá, né? Então, a gente busca saber sobre os conhecimentos tradicionais deles, cujos conhecimentos são difusos, porém não alcançam o sistema educativo. Aqui a gente fala um pouquinho, né, de onde está aliado esse nosso projeto, que é nas tecnologias sociais. Ele também faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável proposto para o Brasil, né, que é o Objetivo 4, que busca compreender esses outros saberes, né, como esses outros saberes de outros povos podem nos ajudar. Então, buscamos compreender como os saberes indígenas e ocidentais se complementam no espaço escolar e para além dele na comunidade, diante das suas diferenças epistemológicas e cosmológicas de vivenciar o mundo, fornecendo subsídios para a formulação de políticas públicas pensadas pelas comunidades indígenas, conforme seus modos de viver, a partir de suas práticas e metodologias. O que são as tecnologias sociais, né? O que a gente até agora conseguiu compreender, né? Que ela é um conjunto de técnicas com metodologias próprias de cada grupo, desenvolvidas e apropriadas por eles, as quais reúnem processos formativos que envolvem saberes e fazeres específicos, com potências socioculturais, no intuito de produzir conhecimentos que sejam capazes de resolver problemas da sociedade, a partir de uma outra perspectiva, né? No diálogo entre diferentes saberes. Aqui o que a gente percebe também, né, junto com os Guarani Kaiowá, que há coisas que podem ser compartilhadas, vivenciadas no diálogo, e há coisas que não, né, que não são negociáveis. Né, aí aqui, o que a gente observa, né, que para que seja possível um real diálogo de saberes, é preciso reconhecer nos conhecimentos indígenas como algo que temos que aprender. É um diálogo de saberes, é um encontro entre distintos sistemas de conhecimentos. Em outras palavras, cada um de seus saberes tem surgido e forma uma parte de metodologias e um processo que tem se originado e desenvolvido no marco de distintas culturas. Cada cultura e indivíduo representa um conjunto de experiências, conhecimentos e práticas que aportam, não lembro qual que é essa palavra, de conhecimentos que possui a humanidade. O diálogo de saberes tem um nexo direto com a interculturalidade, quer dizer, com a capacidade de compreender e respeitar as distintas culturas a partir de suas próprias identidades, e uma visão compreensiva e responsável do outro. Esse Ishizawa é o que a gente tem buscado, são uma das nossas referências. Ele já tem um estudo bem avançado sobre essa questão de diálogos de saberes na educação, né, fica no Peru, e eles buscam aprender junto com as comunidades campesinas e indígenas em relação à escola, o que a comunidade precisa aprender, né? Então, o que a gente tem observado? Que a escola, muitas vezes, mesmo numa escola do campo, numa escola indígena, o que ela tem feito? Ela tem ensinado a deixar seus saberes tradicionais, ensinado a deixar de ser o que ele é, né, e às vezes para ser alguém que também ele não sabe quem ele vai ser. Então, é uma das referências que a gente tem buscado, como que eles têm desenvolvido esses projetos lá. Na mesma perspectiva, né, Andrade diz que as metodologias indígenas têm a ver com o que sabemos e produzimos e como compartilhamos conhecimento. Os povos indígenas têm um conhecimento profundo sobre o seu território e têm sabido conservar não apenas seus saberes, mas também valores e práticas de cuidado da natureza e o mundo. Assim, ainda de acordo com Andrade, as metodologias indígenas, o método é a maneira de saber ou fazer as coisas, mas também a maneira de ser, ou seja, nas metodologias indígenas, saber e fazer estão associadas ao ser, diferente das metodologias ocidentais, onde o saber e fazer estão dissociadas e fragmentadas do ser. Né, as práticas educativas e curriculares em sua efetividade, elaboradas a partir dos conhecimentos ocidentais, não aprenderam a dialogar com outros conhecimentos, e para que haja reconhecimento e respeito, é necessária oportunidade e recursos diversos que possibilitem a interação entre diferentes saberes. Desse modo, as metodologias indígenas desenvolvidas em interação com a comunidade pode ser uma ferramenta muito importante no sentido de melhorar
a compreensão sobre o nosso entorno e sobre a nossa convivência social, apresentando efetivas soluções de transformação social para uma sociedade mais justa e igualitária. Como a professora Adi falou antes, né, só o fato da presença dos indígenas na UCDB, que há um programa, há toda uma metodologia diferenciada para o acolhimento dos povos indígenas, e isso também tem nos mudado, né? Tem mudado os modos das aulas, às vezes da própria escrita, dessa questão de um ritual que teria que ser linear. Às vezes os indígenas, eles vêm com as narrativas mais diferenciadas de escrita, e isso tem sido aceito, né? Então, isso tem mudado já muita coisa. Então, as considerações que nós temos até agora são preliminares, né? Lembrando que se trata de uma pesquisa em andamento, onde temos buscado compreender como os saberes indígenas e ocidentais se complementam no espaço escolar e para além dele na comunidade, diante das suas diferenças epistemológicas e cosmológicas de vivenciar o mundo, fornecendo subsídios para a formulação de políticas públicas pensada pelas comunidades indígenas, de acordo com seus modos de viver, a partir de suas práticas e metodologias, e que produzam conhecimento sobre pedagogias outras, metodologias outras e saberes outros, que possam infiltrar-se nas reflexões e ressignificação de currículos e práticas para além de suas fronteiras. Então, é essa a nossa intenção, né, de estudo e de estar ampliando isso também no diálogo, aprendendo. É algo novo ainda para a gente, né, que nós estamos caminhando, buscando outras fontes. Eu vejo que em outros países da América Latina, essa questão do diálogo de saberes, ele está mais latente, ele está um pouco mais, eu acho que a discussão, não sei se foi nas referências que eu busquei, mas parece que eles têm já uma compreensão maior, estudos maiores, do que nós aqui no Brasil, que ainda a gente estamos buscando ainda, né? É essa a nossa proposta. Professora Adi? É só para terminar, e se alguém quiser, né? Mas essa é uma questão muito pontual, na verdade, na nossa trajetória, né? A gente já vem participando desses processos há décadas, então é possível perceber as viradas, né, epistemológicas, cosmológicas, né, que a gente tem feito, não só pessoalmente, mas no coletivo, inclusive, no programa e no trabalho junto com os professores. A gente tem aprendido muito, por exemplo, ela falou no Eliel, né? O Eliel Benites foi meu orientando no mestrado e fez uma dissertação, o Fleury acompanhou, acho que um pouco isso, né? Fazendo uma relação da espiritualidade com a epistemologia, que é uma questão muito forte e que não é compreendido pela academia, né? Então, isso tem criado brechas, fissuras, conflitos, tensões acadêmicos, inclusive, né? Mas que a participação dos indígenas tem colaborado muito. Outra coisa, nesse processo, que eu acho que é interessante a gente discutir, é que a gente tem trabalhado muito para que as produções indígenas sejam concebidas como referência bibliográficas, né? Então, por exemplo, o trabalho da Marinês de doutorado, todo o estado de conhecimento dela foi feito a partir de teses e dissertações produzidas por indígenas, né? Então, os conceitos básicos foram trabalhados a partir do que os indígenas produziram nos trabalhos de autoetnografia, né, e nos trabalhos de ouvir os seus anciões, os seus xamãs, a sua comunidade, né, a partir da sua comunidade. Então, isso tem nos enriquecido bastante. E parece uma coisa assim, quase que clichê, mas a gente tem refletido muito, muito o lugar da academia de não falar
e não produzir sobre os indígenas, mas sim de estar produzindo isso com eles em todo sentido. E isso, hoje a gente conversava bastante, a gente só vai conseguir se a gente conviver com os indígenas. E isso tem nos formado muito, né? Inclusive com relação à produção acadêmica dos intelectuais indígenas, né? De pensar nesses intelectuais. Então, a gente quer aprender com vocês, mais ainda, quer participar e aprender. O Gustavo está por aí, o Gustavo também está fazendo o doutorado dele nessa área, mas eu tenho 3 orientandos indígenas hoje, né? No doutorado e no mestrado. E isso me deixa muito feliz. Obrigada, eu acho que é isso. Se alguém quiser Maravilha. fazer alguma pergunta, quiser mais, ou, né, nos tensionar com relação a essa questão. Quem sabe nós escutamos também o Gustavo e depois a gente pode comentar, né? Porque já que estão no mesmo projeto, no mesmo Mas contexto. muito obrigada pelo... Obrigada. Nós que Obrigada, agradecemos. Maria. Muito bom escutá-lo. Obrigada, Marinês. Gustavo está aí? Gustavo, quer falar um pouquinho? Tá. Gustavo, cadê você? Impossibilitado de O falar. Gustavo, ele está... se eu não me engano, ele está dentro do ônibus, acompanhando de dentro do ônibus. Ah, entendi. Bom, então, se você sair do ônibus mais para frente, quiser vir se apresentar enquanto as outras apresentações vão acontecendo, né? Acho que a gente pode fazer dessa forma. Josué, Vanessa, querem comentar? Eu preciso fazer um registro aqui da minha região, que eu estou aqui na nossa região, no sul do estado do Rio Grande do Sul. Estamos passando, nesse momento, por fortes temporais. Se eu sair da sala, está em função disso. E eu acredito que os colegas daqui da região não entraram também em função disso. Tá bom? Tudo bem, Wilson. De repente, nós também alteramos a ordem, você já fala próximo, né? Para a Sim, gente também não perder essa oportunidade de certo. escutá-lo. Tá bom, então. Então, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Wilson Santos, sou ligado ao programa PROIP da Universidade Federal de Santa Maria, ligado ao Centro de Educação da Universidade, e eu rapidamente vou apresentar esse programa para mim poder chegar no objetivo. Esse programa surgiu em 2013, portanto, já vai com quase 15 anos, e ele surge, então, de um desejo de quando estudante, em mestrado, juntamente com o meu orientador, o professor Hugo Vela, eu sou filho de uma funcionária pública e a minha vida inteira está pautada no ensino público. Cheguei a um dos graus mais altos no meu país, estudando no ensino público. Então, eu sempre pensei que eu devia devolver esse conhecimento de alguma forma. E assim surgiu o programa PROIP, que visava a formação de professores naquelas regiões onde o conhecimento tinha mais dificuldade de chegar. Então, fomos atuar inicialmente na região da Grande Santa Rosa, na parte da fronteira do Rio Grande do Sul, que congrega mais de 50 municípios. E aí, então, se deparamos com algumas questões que trouxeram nós até esta sala também. O Fleury participou conosco lá na região, e a partir daí construímos algumas coisas a partir da interculturalidade. Eu sou, então, o diretor executivo deste programa, seu criador,
e o diretor-geral é o professor Assis dos Reis Pereira, da Universidade de Santa Maria também. Bom, nesta região, ela é basicamente de colonização alemã e polonesa. E os outros grupos étnicos, eles não têm muito acesso. Então, o pequeno grupo negro que habita essa região, ele é praticamente um grupo excluído, salvo alguns espaços, que é alguns quilombos embranhados em meio a lavouras de soja, que sobreviveram a esse processo, por terem adquirido a propriedade da terra. E o outro ponto é a questão indígena. Existe nesta região duas grandes reservas indígenas, ou áreas indígenas. Essa área maior é a área de Nonoai, onde tem um grande grupo de nativos de origem caigangue. E a área de São Valério, onde eu atuo mais profundamente, junto com o cacique Adilson, e convivo com eles quase que semanalmente, e estou na aldeia com eles construindo políticas, ou tentando construir políticas de integração. Durante esses 13 anos, nós fizemos, então, as formações de professores nas redes municipais de educação e redes estaduais. Passaram por estas formações cerca de 12 mil professores da região, aonde estiveram em formação permanente durante o ano letivo e em formação integral durante a apresentação de seminários internacionais que discutiam temas como as questões étnico-raciais, de interculturalidade e as questões indígenas. Esses seminários foram em número de 15, aliás, perdão, de 5, e tiveram cerca de 1.500 professores cada um, essa participação. E trouxemos, então, pensadores de vários pontos do país e de países latino-americanos, aonde o programa também chegou nessa sua trajetória. Então, nessa caminhada do trabalho do PROIP, ele se fechou nessas duas questões. Fazer com que essas comunidades de origem alemã e de origem polonesa, além de outras, italiana, etc., pudessem compreender a presença desses outros grupos. O que há uma dificuldade muito grande, porque vamos pegar o exemplo da área de São Valério. A área de São Valério é uma área com 2.780 hectares, no meio de um processo capitalista que é a monocultura. Essa monocultura cerca a área e tenta, de todas as formas, a entrar no processo que vive esse povo. E há aí um certo conflito, porque um entende por renda e o outro entende por qualidade de vida, de bem viver. Né? E é exatamente isso que faz com que a gente esteja dentro desta área, construindo com essa comunidade, que são cerca de 4.200 nativos. Esses nativos têm na sua área uma escola, é uma escola estadual, aqui do Rio Grande do Sul, mas que tem um viés forte da cultura nativa. As crianças que lá estudam aprendem a língua caigangue, estudam uma língua caigangue. Então, todos os jovens falam caigangue. Tá? Isso é uma maneira de preservar. E também os hábitos e os costumes dos ancestrais, palestras, diálogos com os mais velhos, a gente tem construído isso junto. O cacique Adilson tem um olhar muito profundo sobre isso também. E dentro desta área,
que é de pouco conhecimento da região e do Rio Grande do Sul, e talvez até do Brasil, existe uma escola de formação de professores indígenas, que reúne professores de várias partes do estado e de fora do estado para formar professores indígenas para as demais áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E também desta área e da área de Nonoai, têm saído muitos nativos para estudar nas universidades. O exemplo disso é Santa Maria mesmo, e Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina, que acabou de formar uma turma grande aí de nativos. Bom, então, eles também estão buscando a qualificação, eles também estão buscando o processo de desenvolvimento das suas comunidades, mas sem perder a sua identidade. E aí me recordo, assim, das palavras de um pensador brasileiro que diz o seguinte: o professor, né, ele não pode, na sua formação, que o professor é formado no urbano. Então, ele não pode, na sua formação, trazer a sua formação urbana para interferir na cultura que ali está. Ele tem que estudar aquela cultura e se inserir nela. Então, o tempo social do nativo e o tempo social do homem do campo é diferente do tempo social urbano. E, por isso, a gente traz como leitura esse processo, né? Então, nós temos uma leitura de que o tempo social dos nativos ele é diferente pela sua cultura, pela sua origem, pela sua caminhada, mas não deixa de ser importante no processo atual. Então, o que a gente está construindo? Quero registrar também que o cacique Adilson, agora, essa semana, se tornou membro do Conselho Nacional Indígena em Brasília. Então, daí a importância que está sendo dada para esse trabalho. Então, a gente está construindo um processo de levar a cultura nativa para as escolas da região do entorno, e já temos 5 municípios a que aderiram ao processo, através de oficina de nativos, de jovens nativos para jovens de origem alemã, italiana e as outras etnias que lá tem. Bom, isso é um processo inicial, delicado, porque tem muita resistência. Mas não deixa de ser interessante, e acontecem, sim, alguns choques, né? Tanto do campo da legislação, quanto do campo dos hábitos e costumes. Vou citar um exemplo para ilustrar. Na cidade de 3 de Maio, uma das cidades da região, que é um polo regional, o Conselho Tutelar nos procurou, e a mim especialmente, para que fosse explicado um processo, isso no passado, não atual, mas no tempo passado, por que as crianças ficavam com os pais próximo da praça e não iam para a escola. Então, eles entendem que as crianças, o pai e a mãe, até determinada idade, educa, depois a escola termina de educar. Nós entendemos diferente. Nós, com 4 meses, os nossos filhos estão na creche, livramos, né? Então, são processos diferenciados. E aí, todo esse processo de trazer essa cultura nativa, de construir isso junto também com os negros, né? É uma dificuldade muito grande, porque existe um certo, como é que eu vou dizer aqui? Não é uma rejeição, mas é algo que não é aceito pelas comunidades conservadoras, né? Então, a gente está abrindo essa porta, tentando abrir, construindo esse processo. Há 13 anos viemos trabalhando na questão do professor para que ele seja um dos agentes transformadores, né? E até ali não havia esse entendimento. É aquela questão
cultural. Eu perguntava a uma secretária de educação de uma cidade, não vou dar o nome para preservar, que ela é uma cidade essencialmente alemã. As crianças não se vê nenhum moreno junto, muito menos negro, muito menos nativo. É só daquela etnia. Eu perguntei para a secretária se, com esse processo que está se divulgando pelo mundo, difundindo pelo mundo, a questão dos etiopianos e outras etnias, chegasse a essa cidade 2 famílias com crianças para estudar, o que ela faria? Ela me respondeu que não saberia o que fazer. Então, para você ver o tamanho que é esse processo nessa região. Tá? Então, ele tem que ser muito trabalhado. Agora, nós estamos concluindo um trabalho de construção de um programa, de um projeto dentro do programa, que vai ser liberado pelo Ministério dos Povos Indígenas, com a ministra dos Povos Indígenas, para construir cada vez mais a presença desses grupos em meio aos outros, para que a criança compreenda também lá na sua fase inicial de vida que esses grupos existem e pertencem àquela região e, portanto, precisam ser parte deste processo. Né? Então, o Rio Grande do Sul e a minha região, para concluir, eu sou vizinho aqui das missões do Rio Grande do Sul. As missões no Rio Grande do Sul, eu estou bem próximo aos 7 povos das missões, que é a segunda fase missioneira. Né? E nós estamos fazendo um diálogo desse processo com os povos do Paraguai, que lá estão. Porque a região missioneira ela era considerada a República Oriental do Paraguai, mas eram 32 povos missioneiros, que não tinha a fronteira que tem hoje. Esses povos missioneiros, parte ficou mais preservada no Paraguai, que foi um pouco destruído. Não vamos entrar no processo histórico por devido ao tempo, mas essa questão toda está sendo dialogada, trocada ideias, construída junto para apoiar esse processo. Então, esses 2 segmentos caigangues do Rio Grande do Sul, eles têm origem lá na região de Erechim, no norte do estado, né, que é do povo G. E aí, a partir dali, se construiu essas 2 áreas de vivência. E aí, dentro deste processo, nós temos todo um caminho que foi percorrido até aqui, que tem alguns frutos, mas que tem muitos também desencontros para que se chegue até aí. Então, a nossa construção quanto programa, e apoiado pela Universidade de Santa Maria, é a construção, esse nosso projeto é um projeto de extensão, ensino, pesquisa, né? E trouxe já muitos frutos para nós, quanto academia. Trouxe vários trabalhos de conclusão de curso, trouxe dissertações de mestrados, trouxe algumas especializações, trouxe teses de doutorado e pós-doutorado, né? A ponto de que eu orientei recentemente uma tese no Paraguai, na UNAI, que o aluno escreveu a tese em Guarani. Ele era para estar nessa sala, não sei se o temporal não deixou, mas ele vai estar nesse grupo, porque ele escreveu essa tese em Guarani e ele tem essa convivência com os povos do Guarani. Então, é mais ou menos isso a nossa questão, e nesse colóquio está também a professora Císio, que vai participar, não sei se nesse grupo,
professor Paulo Silveira, que traz a questão étnico-racial, vem tudo deste programa. Também o Fernando Choste, do Paraguai, Lourdes Ayala, do Paraguai, são os que vão participar diretamente, relatando essa experiência, essa caminhada, nos seus diferentes segmentos. Mas somos um grupo de formação permanente de professores em atividade. Muito obrigado. Obrigada, Wilson. Eu acho que vale a gente citar o comentário do José, porque conhece bem esse contexto, ele também né, caminhando aí do Rio Grande do Sul, apesar de estar aqui agora, né? Então, acho que É muito baixinha a sua voz, Juliana. Ai, tá. Vou tentar falar mais perto do microfone, que eu estou com outro computador aqui. Mas vamos escutar o Josué, que é desse contexto, acho que ele vai ter bastante a contribuir. E também já quiser comentar, né, os anteriores, fiquem à vontade aí, Vanessa, Josué. Vamos escutá-los um momento também. Sim. Obrigado, Ju. Eu acho que eu fiquei pegando, pensando aqui o que o professor falou, dessa questão, né, do quanto a sociedade das cidades, pensamos justamente do Rio Grande do Sul, que a gente também, eu sou gaúcho também, indígena gaúcho, né, o quanto a região sul, de modo geral, ela está, não sei nem se dizer o nome, despreparada, mas ainda muito pouco aberta a esse diferente. E nós, indígenas, a gente enfrenta isso cotidianamente. Inclusive, a gente estava falando hoje no curso de licenciatura, onde eu dei aula de estágio, falando inclusive com os professores indígenas Guarani, das suas dificuldades em entrar em sala de aula, o que os espera em sala de aula, justamente por esse próprio preconceito a respeito desses alunos, desse diferente em sala de aula, né? Então, eu acho que, de novo, a importância desses trabalhos, a importância de mostrar esse conhecimento indígena, e principalmente nesse sentido que o professor fala, não fazer com que esse conhecimento que existe aqui no contexto do não indígena, ele interfira nos modos próprios de pensar a questão da educação. No sentido de dar voz, né? Acho que a professora Di também falou nesse sentido, porque o que a gente tem bastante recebido através da própria universidade, através da própria Secretaria de Educação, é ainda um sistema pronto. E não é porque nós indígenas não soubemos fazer, porque nós temos pessoas formadas, capacitadas, não só no contexto acadêmico, mas principalmente conhecedores da própria cultura, do modo de saber, de transmitir conhecimento, tanto na universidade quanto fora dele, quanto na escola e tudo mais. Mas a gente ainda é barrado nos ambientes escolares e até na própria universidade de colocar esse nosso modo de pensar. Inclusive, hoje a gente estava comentando com os alunos, eu trago bastante coisa quando eu comento essas coisas, eu trago muita coisa do que eu estou vivendo naquele momento. Nós somos instruídos, através da universidade, para fazer observação. Observação em sala de aula, onde o professor indígena, dentro de um contexto indígena, instrui-se que ele não fale absolutamente nada. Observe, apenas observe. E aí os próprios professores indígenas dizendo assim, não tem contexto que não tem como a gente não falar, não interagir com a própria turma, embora seja apenas para observar. Porque entra aquela questão, aí a gente comentou, da observação participante, que é o que mais acontece dentro do contexto indígena, porque embora a gente tenha um professor que está no estágio para observar, o tempo todo ele é requisitado pela própria comunidade, porque a escola é uma extensão da comunidade. Então a escola também precisa estar aberta para esse tipo de coisa, a própria universidade precisa estar aberta para esses outros modos de pensar, outros modos de estar em campo, principalmente dentro do nosso próprio contexto. Então, eu acho da importância, assim, de pensar ainda, a região sul, de fato, não está preparada, eu acho que o Brasil, não é que não esteja preparado, há uma negação muito grande desse saber indígena e do saber do outro, na ideia daquela cultura monocultural, quer dizer, onde nega essa diversidade tão grande de saberes, e o que enfraquece, né, o próprio Brasil nesse sentido. Então, Josué, eu só quero contribuir um pouquinho rapidinho, já passo a palavra. Assim, ó, eu acho que em função do processo missioneiro, o que aconteceu com os nativos, a dizimação, a perseguição pelas grandes metrópoles europeias, fez com que esses grupos se tornassem humildes demais, vamos dizer assim. Veja, eu vou te dar um exemplo vivo. Qualquer um dos senhores que quiserem visitar o Paraguai, vão até Encarnación.
Em Encarnação, o nome da rua em Guarani e é espanhol. O colégio tem o nome de espanhol e Guarani. As salas de aula têm o nome em espanhol e Guarani. E todos os guaranis são excluídos da cidade e moram no interior, em determinados lugares que os povos brancos determinaram eles a viver. Então, e ele se submete a isso, sem reagir. O que é o nosso trabalho aqui em São Valério, nesta região? É fazer com que os outros grupos compreendam que ali existe também um povo de cultura, com seus hábitos, com seus costumes, com o seu fazer pedagógico, com a sua forma de ensinar os filhos, com a sua forma de se relacionar com as suas mulheres, né? Com a sua forma de vida e com a sua forma de se alimentar. Como é que eles se alimentam? Era isso. Sim. E isso é um contexto geral também, né, professor? Eu acho que eu também, nessa mesma linha, eu trago um exemplo bastante grande do oeste do estado de São Paulo. O oeste do estado de São Paulo tem uma cidade chamada Tupã. E nessa cidade, as ruas têm nomes de povos indígenas. A maioria das ruas, assim. E qual que é o espaço que se dá aos povos indígenas? As suas visitas ao museu do estado. Do estado não, do município, somente. Não existem políticas específicas para esses povos indígenas em sua comunidade. E quando esses povos indígenas vão para a cidade, que existe dentro de um aldeamento muito pequeno, vivem 8 povos, 8, 9 povos diferentes, num único contexto. E eles não têm espaço na própria cidade, onde essa cidade, as ruas dessa cidade, os nomes das coisas, dos mercados, das lojas, são indígenas. Quer dizer, de um... não sei nem o que dizer sobre esse tipo de coisa. E isso São Valério tem 51% da população na área indígena. São Valério. Tem vários vereadores indígenas, não chegaram a prefeito ainda, mas eu incentivo, porque esse é o caminho político, é um caminho de se mostrar o seu espaço também. Uhum. Né? Então, essa construção vem por aí. Agora, como nós vamos chegar a outros políticos, a outras lideranças indígenas? Instruindo os jovens, instruindo as crianças, né? A essa caminhada, a essa valorização. Ou seja, eu tenho que ter orgulho, eu tenho que me amar quando eu digo que eu sou nativo. Né? Eu digo isso com amor a mim. Se Exato. eu me amar, os outros vão me amar também. Uhum. Uhum. Exatamente isso. Mas daí para a gente pensar da importância desse trabalho, assim, para o professor Fleury vem trazendo isso, os professores, professora Adi, que já vem com tanto tempo, né, professora Adi? Eu leio os textos dela e fico assim, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa parecida com isso, assim, a professora Ana Gomes, que a gente tem tantos parceiros não indígenas que estão junto, vocês não indígenas que estão junto com a gente poder caminhar junto e dar voz a nós indígenas de uma empatia muito grande, com a cultura, mas principalmente com as pessoas e os nossos modos de pensar. Então a gente só tem a agradecer e falar da importância disso tudo aqui. Muito bom ouvir vocês. Muito bom. Quer comentar, Vanessa? Oi, Jô. Então, pensando nesse campo político que o professor fala, né, que das políticas linguísticas, então, ultrapassa muito todas essas perspectivas apenas da dimensão educacional de sala de aula, né? E é uma reparação histórica, na verdade, social, né? Religiosa, cultural com os povos indígenas que foram dizimados mesmo, né? De todos os seus saberes. E quando a gente vem com esse convite, né, assim, da Ju, do professor Reinaldo, em unir parceiros, o que a gente também aqui no GT Nacional tem na questão das instituições que estão conosco, né, e até estendo o convite, eu fico muito feliz de a gente poder aumentar essa teia, né, nós somos apenas um fio nessa grande teia quando a gente se entende quanto responsáveis pelo outro, né, acredito que o trabalho coletivo seja esse. É você pensar que de que forma você se inquieta
para você contribuir com essa sociedade, que ela não é só a minha sociedade, né? É esse todo, e de que forma que isso é tão tensionado e perturbador no sentido da exclusão do outro, seja pela língua, seja pela cor, seja pela sua vestimenta, seja pelo que for, né? Então, é muito enriquecedor quando a gente escuta a professora dizer que qual é o lugar da academia de falar dos indígenas, mas não com os indígenas, né? É uma pequena preposição que está ali, do, com, né? O que eu vou usar nessa união, nessa pequena partícula aí, e que ela faz tanta diferença no mundo, né? Então, você saber que você faz parte de uma instituição, que você pode escrever um projeto e dizer assim, não, nesse projeto eu vou trazer os saberes indígenas para dentro da sala de aula, para ele dialogar, né? Para ele trazer as rezas, seja o canto, qual que é essa importância dessas pessoas, por que elas falam dessa nova perspectiva indígena, o que é essa perspectiva indígena, né? E eu sempre digo, quando a gente tem essa oportunidade de poder levar o outro a refletir. Nós estamos tão engessados academicamente, cientificamente, a defender teóricos tão distantes de nós, né, que não sabem da nossa realidade, do nosso município, do nosso estado, das nossas comunidades, né, e que seria tão bom se a gente conhecesse o nosso. Fico até feliz de ouvir que a professora Adira é do Mato Grosso do Sul. Nós temos uma agenda com o Mato Grosso do Sul da década, não sei se já chegou até você, com a Teodora, que é a nossa representante aí do Mato Grosso do Sul, né? E que toda reunião ela enfatiza isso, fale que é Mato Grosso do Sul, né? Então, nós temos uma agenda aí justamente com essa perspectiva, né? A gente sabe que é um território que enfim, a gente sabe da violência com os povos, né? A violência linguística Professora, também. só um particular para complementar. Nós educadores, nós da academia, nós também temos as responsabilidades para ter chegado nisso. Exato, né? Porque a academia, ela se engessou num processo europeu. Sim, Agora, nesse exato momento, a ciência começa a aceitar os primeiros processos da cultura popular. Então, por exemplo, agora, a academia aceita o saber popular junto com o saber científico. Pois é, professor, mas eu acho que a grande questão é entender que esse saber popular também é ciência. Sim. Também é ciência. E não pode ser considerado junto com o saber científico. Assim, numa hierarquia ainda, né? É preciso que esses saberes sejam reconhecidos como produtores de conhecimento. Professora, eu quero dar um exemplo final, assim, para mim não me alongar. Veja o seguinte, nós vivemos um processo pandêmico. E a academia, na sua imponência, trazia o conhecimento acadêmico até ali de uma forma pontual. Mas quando o processo pandêmico chegou no auge, quem salvou o processo em si foi o saber popular. Porque lá o pai e a mãe que não tinham academia, que não estavam na escola, foi eles que salvaram o processo para trazer de volta para o conhecimento científico. Porque sem eles nós não teríamos conseguido. Eu vivi isso na prática. Mas é preciso que a academia reconheça isso, né? Acho que, em parte. Em parte. Porque hoje a sala de aula tem um novo elemento. Hoje a sala de aula tem o aluno, o professor e a família. A família está lá agora, mesmo que não esteja sendo reconhecida. Mas a família entrou nesse processo. E se nós soubermos aproveitar e termos grandeza, nós vamos tirar muitos frutos disso aí. Com certeza. Vanessa, posso te provocar um pouquinho? Vanessa, a Ana, pena que a Ana não chegou ainda, a Ana Gomes, ela não
está aí ainda. Mas a Ana e eu, esses dias, conversávamos muito, porque o Gerson Banil levantou uma formiguinha para a gente, né? Com relação à alfabetização bilíngue, que é no campo da questão da língua. E eu tenho conversado muito, inclusive com os professores indígenas aqui, que a gente não sabe o que é alfabetização bilíngue. A gente não sabe. E só tem um jeito de saber como é que se dá essa alfabetização, quando ela se dá, observando o que os professores indígenas alfabetizadores fazem nos seus processos de alfabetização. Então, eu acho que fica um desafio aí para o ano das línguas indígenas, talvez a gente incluir aí um trabalho de observação mesmo e de ter contato com os professores alfabetizadores do que ser, porque nós falamos de alfabetização em língua da nossa lógica aqui, né? Aqui, e trabalhamos na formação de professores indígenas também nessa lógica. Acabamos fazendo isso. Agora, como é que os professores indígenas traduzem isso em práticas pedagógicas, né? E conseguem fazer com que essa alfabetização se dê sem inferiorizar e descaracterizar a língua materna, a língua indígena materna. Como é que, né? Então, eu acho que esse é um desafio ainda, né? Para pensar uma educação escolar indígena diferenciada, né? Bilíngue, sei lá, o que a lei garante, né? O que a lei garante, de certa forma. Mas a gente está aí querendo entrar nesse grupo? Pronto. Não, a Teodora me representa bem. Teodora... Mas já está dentro. Mas eu acho que é uma questão para a década das línguas indígenas aí, pensar como é que não se alfabetiza em língua materna e depois em língua portuguesa e esquece a língua materna dentro dos currículos, né? É um trampolim. Só fazer um comentário, a gente teve uma discussão forte sobre isso aqui em Santa Catarina com o Josué, que, né, conduziu uma oficina exatamente com esse tópico. É possível, né, alfabetizar bilíngue ou não? Como é que é? Quais as experiências? Acho que presencialmente aqui a gente vai poder trocar bastante também sobre isso, mas eu acho que a gente pode dar continuidade pela hora, né, porque a gente tem mais duas pessoas, então, que ainda não se apresentaram, o professor Rodrigo e o Mário. De repente, nós escutamos, então, aqui pela ordem o Mário primeiro e depois o Rodrigo em seguida, pode ser? Desculpe, eu achei que já tinha acabado. Temos mais dois. O Mário está aí? Ele estava, né? Não sei se está com... Mário, consegue abrir teu microfone? Acho que ele está. Estou tentando aqui. Professor Mário? Oi. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Desculpa aí. Estou aqui meio ouvindo e trabalhando ao mesmo tempo também. E jantando também, né? Tudo ao mesmo tempo. Bom, na verdade, já me apresentar primeiro. Sou Mário, né? Trabalho na UNILA, sou professor de Língua e Cultura Guarani. Na graduação e na pós-graduação, no mestrado e doutorado, trabalho na UniOeste, que é uma universidade estadual aqui do lado. Mais ou menos a 150 quilômetros aqui de Foz do Iguaçu. O projeto que eu coordeno e trabalho junto, que se chama Educom Guarani, que é Educomunicação Guarani. Educomunicação vem das duas palavras, comunicação e educação, né, que partiu do Paulo Freire, que foi criar essas duas palavras, uma palavra que se trabalha muito, de trabalhar essas técnicas da comunicação dentro da sala de aula, por exemplo. Isso é o que eu tenho tentado fazer nesses últimos tempos. Eu trabalho e convivo também com os Avá Guarani aqui do Paraná, bem conhecido porque foram afetados pela construção do Itaipu, um povo que vivia do Rio Paraná, tanto margem direita do Paraguai mais esquerdo do Brasil,
que com a construção do Itaipu, eles foram todos expulsos e tá na época de retomadas. Nessa região, aqui do Paraná, no lado brasileiro, são em torno de 25 ocupações, das quais somente são 3 terras demarcadas. Eu estive justamente a semana passada, a semana agora, voltei na sexta-feira, na região de Guaíra e Terra Roxa. Como você deve estar sabendo, também foi no lugar, no local que costuma ter muita violência. Teve um ataque também, vocês ficaram sabendo também. Teve até a visita depois da ministra, não teve vários feridos, e o agronegócio geralmente tem os seus capangas, né, os seus pistoleiros, e atacam seus indígenas. E como a terra não são demarcadas, então praticamente esse grupo indígena não existe para o Estado. Esse é um grande problema que estamos enfrentando. E trabalho com esse povo. Eu pertenço ao grupo Nhañeteté, que é uma terra demarcada aqui em Diamante do Oeste, também na região oeste, que é um pouco mais calma, vamos chamar assim, porque é terra demarcada, tem assistência do Estado, tem saúde, tem uma escola bem construída, colégio também tem, pela diferença de ser terra demarcada, né? E justamente queria falar justamente desse projeto de comunicação, e resumidamente, na forma de a gente faz oficinas. Eu sou formado em comunicação também, né? Sou formado em comunicação social, fui professor de jornalismo, rádio e TV há muito tempo, e depois também sou formado em licenciatura em Língua e Cultura Guarani, do lado paraguaio, e trabalho com isso atualmente. Então, eu misturo essas duas coisas, tanto a cultura guarani como a educação, a comunicação social. E a gente tem feito algumas oficinas, né, interagindo, intercambiando cultura, vamos chamar assim, de técnicas de vídeo, utilização dos celulares, tentar, nosso objetivo é que ocupem esses espaços da mídia, das redes sociais, que ocupem esse espaço, né, queira ou não, muito deles já tem celulares e utiliza celular para promover suas próprias culturas. E nós já temos um site, vou colocar aqui, já temos um site desde 2020, onde a gente publica os vídeos, as fotos e atividades feitas nessas comunidades, né? E falando nisso também, a minha colega Samaris, que também está comigo aqui na na Unila, ele está no grupo de decolonização, que eu acho que o dia de amanhã ela tem essa reunião. Eu fiquei nesse grupo e ela vai ficar no grupo de amanhã. E o trabalho que estamos fazendo junto também é outra frente de trabalho também que realizo, é a permanência de estudantes. Na Unila, nós temos em torno de 130 estudantes, selecionamos estudantes de todo o Brasil e da América Latina, assim como a própria Vanessa sabe, esteve com a gente aqui. Nós temos em torno de 23 povos diferentes aqui na Unila, muitos deles não brasileiros, e atualmente, agora em maio, chegam mais 70 indígenas, dos quais 60 são ticunas do Amazonas, para estudar com a gente. E estamos chegando quase a 200 estudantes indígenas na graduação. E como a Universidade Federal de Interação Latino-Americana, UNILA, queremos incluir trabalhar a inclusão. Entretanto, nossos maiores problemas são que é uma universidade de brancos para brancos, com um conteúdo totalmente de brancos para brancos. Então, esse é o nosso grande desafio. Eu sou o único, praticamente, que trabalha nessas questões. Tem outros colegas nossos também que são indigenistas e também buscam a decolonialidade também. Então, é um trabalho que estamos enfrentando. Isso é e colaboro e trabalho também, formo parte também do GT Sul, aqui do Sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. No GT das línguas indígenas também estou colaborando. Isso, basicamente, resumidamente. E eu queria compartilhar com vocês o que eu realizo com a minha equipe, com várias pessoas que colaboram comigo também, muitos deles também indígenas. Eu tenho uma orientada, que é a professora Adélia, que ela é indígena, diretora da escola, onde ela participa, ela é diretora da escola.
E estamos trabalhando, alguém falou também aqui, né, de defender, de escrever em Guarani, estou insistindo para ela escrever a tese, a dissertação em Guarani. Já temos, inclusive, professores, doutores guaranis que poderão avaliar nessa mesma língua, né? Então, querendo fazer uma revolução aqui na UNILA. Uma da primeira pequena revolução que também fizemos com ela é que ela apresentou a proficiência de língua estrangeira. Não gosto muito dessa palavra estrangeira, mas tudo bem. Na lei está escrito estrangeira, mas tudo bem. Ela fez colocamos que a língua indígena é aceita como proficiência de línguas. E ainda temos que, né, ela fez um resumo, escreveu uma página em Guarani, outra página em português, e eu, como docente concursado da UNILAS, coloquei embaixo dizendo que é verdadeiro e tudo mais, ele conseguiu ser cadastrado como proficiência de língua, em línguas, né? Então, acho que é um grande ganho. E também eu queria aproveitar e falar com a Vanessa, se a gente não pode criar no nosso congresso em junho, criar um GT de proficiência em línguas indígenas, né? Por exemplo, tem uma estudante, Kaigank, aqui na UNILA, que quando for para o mestrado, ela vai ter o mesmo direito também de uma Guarani, só que eu, como não sei Guarani, é Kaigank, não, era Ticuna, na verdade, Ticuna. E como eu não sei Ticuna, e eu sei que no grupo do GT tem Ticunas que poderiam ajudar, se a gente formar um grupo de proficiências, né, a gente poderíamos, pelo menos, o GT certificar, dar certificado de proficiência em línguas indígenas, já que isso estamos trabalhando. É uma proposta também, estou adiantando já aqui para a Vanessa, a gente pode fazer isso. Em nome do GT, a gente certifica para estudantes de mestrado e doutorados em línguas indígenas. Certificado já. Seria interessante, né? É isso, William. Obrigado, gente. Desculpa aí, me atrapalhei aqui. Seu microfone. Fechou seu microfone, Ju. Desculpa, mas eu adorei, já entrei no site, muitos materiais interessantes, eu vou dar uma olhada nisso em seguida, sim, porque muito legal a produção de vocês aí, obrigada por compartilhar isso com a gente. Então, eu vou chamar por último agora, né, o professor Rodrigo ali, do PGCim, da UFSC. Pode se apresentar, Rodrigo, falar um pouquinho, então, da tua proposta. Obrigado, Juliana. Boa noite, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui ouvindo vocês. Sem dúvida nenhuma, eu sou o mais iniciante de todos nos estudos com os povos, as comunidades indígenas. Minha pesquisa ela é realmente bastante incipiente. Aliás, eu vou chamar de projeto, porque ainda estou começando nisso. Mas eu ouvi a professora Adir falando da preponderância, né, decisiva do agro no Mato Grosso do Sul. Aqui em Santa Catarina, eu diria, não sei se a Juliana, Josué ou o Fleury vão concordar, antes mesmo do agro tem uma questão ideológica aqui para Santa Catarina não estudar, ou a academia catarinense fazer vistas grossas para a questão dos povos tradicionais e originários, né? É ideológico mesmo, né? Não à toa agora o CNPq fez a chamada de expedições científicas voltada para a zona da Amazônia Legal, né? E 19 FAPs, Fundações de Apoio à Pesquisa, aderiram e Santa Catarina, obviamente, não aderiu. Então, aqui a gente tem uma questão, para além do agro, tem a questão ideológica do Sul, né, de forte resistência a esses saberes. E quando a gente fala em escola, é um dilema, né, a questão da escola, da educação indígena diferenciada. Eu tive recentemente a oportunidade de estar numa aula da licenciatura intercultural indígena aqui da UFSC, né, com alunos dos 3 povos, Guarani, Caingangue e Laclanão Xoclen, e essa resistência que existe com relação à escola vem também muito da parte dos indígenas, por aquilo que o Josué disse, né? A escola ela não é um dispositivo indígena, né? Como ela não é um dispositivo indígena, ela está aprendendo, talvez, a se aproximar e produzir esse conhecimento junto com os indígenas, né? Então, foram relatos de estudantes nessa ocasião
dizendo, por exemplo, que não faria muito sentido, isso foi uma doutoranda da educação aqui da UFSC, Guarani, né, que também faz licenciatura intercultural indígena, dizendo que não faz muito sentido para uma mãe Guarani, por exemplo, acordar o filho, alimentar o filho e levar ele para um local para ele aprender algo que a família não ensinaria, né? Então, tem várias coisas, como, por exemplo, eles, sem exceções, não se viam representados, ou não viam o conhecimento de seus povos representados naquilo que era dado como proposta de grade curricular, né? Então, realmente, há um distanciamento muito grande, justamente por não ser um dispositivo indígena, né? Mas, talvez, a adoção desse dispositivo não indígena vai sendo reconstruído por eles mesmo, acredito eu. Mesmo porque é uma preocupação muito grande a questão do saber indígena que, ao não adotar esses dispositivos, que são decisivos, inclusive, para contemplar e proteger, possa se morrer, né? Depoimentos dados por indígenas, tanto Laclanão Choclen, quanto Caingangue e Guarani, eles diziam que muitos dos mais velhos, dos sábios, das anciãs, entendem hoje, em alguns casos, não generalizando, mas que muitos jovens não são merecedores de saber o próprio saber deles. Então, por isso, a necessidade de adotar dispositivos como a escrita, como a literatura, como a bibliografia, né? Então, há uma resistência muito forte com relação a esse dispositivo escola. Por outro lado, por exemplo, a Adriana Caingangue, que é professora nessa licenciatura intercultural indígena, né? Adriana, aliás, a primeira professora indígena nomeada na Federal de Santa Catarina, está no Departamento de História ou Antropologia, não sei agora a qual ao certo, ela disse que a função da escola é primordial, por exemplo, na terra indígena Chapecó, porque a maioria esmagadora dos jovens só aprende, os jovens caingangues, da terra caingangue, só aprendem a língua na escola, porque já nascem com alfabetização em português, enfim. Então, ao mesmo tempo que cumpre uma função primordial a escola, como, por exemplo, manter viva a língua, né, em determinados, isso no caso ali da terra indígena Chapecó, também é um dispositivo que tem muita resistência. Então, o desafio é enorme para a gente realmente não fazer disso uma recolonização, né? Então, eu sou professor no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, aqui da Federal de Santa Catarina, e se a educação, se a linguística, se a antropologia está tateando isso há algumas décadas, né? Essa aproximação com os conhecimentos indígenas, eu posso dizer que a ciência da informação ainda nem começou, né? A gente está muito aquém, tem casos muito isolados para essa aproximação. Então, dentro desse universo de ciência da informação, a ciência da informação é a área responsável, né, ou talvez a principal área responsável no métier acadêmico, para circulação de informação, consequentemente, a circulação de conhecimentos, né? Dentro da área da ciência da informação tem uma sub-área chamada organização do conhecimento, que é a área na qual eu me insiro academicamente, né? Dentre as várias coisas que a organização do conhecimento tenta fazer, é representar formalmente em instrumentos as várias formas de se organizar o conhecimento, dos mais diversos conhecimentos. Assim seria no melhor dos mundos, né? Mas, na realidade, o que a gente vê é que esses instrumentos, chamados de sistemas de organização do conhecimento, os conhecimentos que eles efetivamente vêm representando são os conhecimentos hegemônicos, ocidentalizados, acadêmico-industriais, enfim, o conhecimento embranquecido, né? Não são os conhecimentos tradicionais e originários. Então, é óbvio que só existe o que é visto, né? Principalmente aos olhos das políticas públicas, aos olhos do Estado como um todo, né? Então, aquilo que não é representado é como se não existisse, então não vai ser protegido, não vai figurar nas políticas públicas. Então, a pesquisa que eu estou começando, ela procura justamente dar essa visibilidade, né? Fazer com que os instrumentos que vão lá depois figurar nas grandes plataformas de informação também contemplem
os conhecimentos indígenas, né? Então, só para contextualizar muito rapidamente, né, é justamente essa visibilidade formal do conhecimento indígena o ponto inicial do meu projeto, né, a preocupação inicial do meu projeto, porque, via de regra, os conhecimentos que estão sendo formalmente representados nesses sistemas não são os conhecimentos indígenas, né? E, então, nesse sentido, o que eu pretendo com esse projeto é conhecer as formas de organização dos conhecimentos indígenas, e eu me refiro aqui aos 3 povos da região de Santa Catarina, Guarani, Caingangue e Laclanão-Xoclen, né, para tentar representar essas formas formalmente nesses instrumentos e nessas ferramentas, de forma que lhe dê visibilidade epistêmica, né, para que habitem também esses grandes sistemas de informação, né, essas grandes plataformas de informação. O meu projeto ele está intitulado como Organização do Conhecimento em Comunidades Indígenas, um estudo de interculturalidade crítica com os povos Caingangue, Guarani e Laclanão-Xoclen. Por isso que eu adorei quando a Dir falou estudar com os povos, né, sujeitos produtores de conhecimento. E eu tenho lançado mão de uma perspectiva de interculturalidade crítica, muito inspirada na Catherine Washington, né, e também numa pesquisadora colombiana, que é da área da ciência da informação, chamada Natália Duque Cardona. Ela tenta trazer uma abordagem de interculturalidade para esse universo da ciência da informação. E ela diz, uma das formas, né, de se refundar o sistema, vamos dizer dessa maneira, que seria a interculturalidade crítica em busca de uma justiça social e uma justiça epistêmica, seria justamente reconhecer e visibilizar as várias formas de se produzir e transferir conhecimentos por esses povos inferiorizados, sobretudo aqui em Abya Yala, né? Então, eu lançando mão dessa perspectiva, eu estou indo em busca de reconhecer, compreender formas de organização do conhecimento nessas 3 comunidades, né? Começando, obviamente, cada uma ao seu momento, porque são comunidades, povos que produzem e transferem conhecimentos de formas distintas, mas meu projeto não tem método. Por que não tem método? Porque para não correr o risco, novamente, de chegar com o formato branco acadêmico lá e erroneamente utilizar isso como objeto de estudo e não como sujeitos produtores de conhecimento, né? Então, por isso que propositadamente não tem método. Aliás, a ideia é justamente que, se houver um caminho para se descobrir como eles organizam o conhecimento, esse caminho será dado por eles mesmos, e se for de interesse deles, né? Então, esse cuidado a gente tem tido ao se aproximar para entender essas formas e realmente visibilizar como eles representam os conhecimentos deles, como eles produzem, como seus conhecimentos, dentro de toda a tradição deles. Por isso que não pode ir com o método pronto, né? Pelo menos essa é a nossa perspectiva. No momento, não tenho nenhuma parceria formalmente estabelecida. Eu tenho contado muito com a gentileza de pessoas como a Juliana, né, do Ação Saberes Indígenas na Escola, pessoas como a Adriana Caingangue, que tem me ajudado, me levado, inclusive, para conhecer terras indígenas e escolas em territórios indígenas. Tenho contado também com a ajuda de um advogado, não sei se vocês conhecem, o Leonardo Guinter, que tem trabalhado com assuntos jurídicos de homologação de terras guaranis, tanto em Santa Catarina quanto no Paraná, e eu acho que essa é uma oportunidade incrível, por isso que eu acho que eu estou aqui muito mais para ouvir, aprender do que falar, né? Então, eu estou ainda tateando, achando a melhor forma de trazer isso para esse universo de ciência da informação, porque a informação que circula, a informação que se representa, ela não tem olhado, pelo contrário, ela tem invisibilizado e tentado apagar realmente os saberes e os conhecimentos. E eu quero aqui me juntar à fala da professora Dir quando ela fala da verdadeira ciência, né? É conhecimento. Aliás, a universidade, estrategicamente, ela costuma chamar conhecimento o que é produzido na universidade, e o que é produzido nas comunidades indígenas são saberes, não dão a outorga do conhecimento, né? Então, é por aí, e eu estou aqui para aprender, e é isso. Obrigado pela oportunidade. Agradecer muito, Fleury,
Juliana, Josué, Vanessa, pela oportunidade. Obrigada também, Rodrigo. A Dir quer fazer um comentário? Não estamos te escutando. Rodrigo, eu vou te acessar, sabe por quê? Estou muito feliz com a sua fala. Também do professor Mário, né? Eu tenho informação para os dois. Rodrigo, eu estou orientando no doutorado que a gente está tendo a ousadia e a transgressão epistemológica o doutorado dele, baseado numa... Aí essa questão que você falou que você não tem método, e eu estou trabalhando muito com a questão do rizoma e bricolagem, com os meus orientandos, para o não gosto dos meus colegas acadêmicos do programa, né, que aí é difícil ter banca, por exemplo, que aceite isso daí, né? Aí a gente chama o Fleury, quando não tem, a gente chama o Fleury. Agora já sei mais gente para chamar. Mas, Rodrigo, o Ronaldo, me orientando, ele está fazendo um trabalho de fazer, de certa forma, até um levantamento, vamos dizer assim, de como que as comunidades indígenas e alguns indígenas têm se apropriado das tecnologias digitais, principalmente, para dar visibilidade aos seus conhecimentos. E aí eu estou precisando de parceiro nesse processo, né? Porque tem algumas questões que você colocou aí que a gente precisa aprofundar, mas a gente resolveu assumir, né? Por quê? Porque são conhecimentos que são produzidos e que, de certa forma, poderiam estar circulando nas escolas não indígenas, poderiam estar circulando, né? E eles, às vezes, ficam restritos às comunidades indígenas ou às parcerias indígenas. Então, eu queria muito depois conversar com você, né? Trocar, porque eu acho que a gente pode fazer uma parceria e você pode nos ajudar aí na orientação com... Eu gosto de orientadores, de dividir parceria em orientação, acho que é bem legal, né? Mas parabéns, eu acho que você está... Vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Mário, eu queria só dizer para você que a Unila, através do Clóvis, entrou na rede de saberes agora aqui conosco no Mato Grosso do Sul. Então, você poderia depois estar até colaborando, tendo em vista o seu domínio com relação ao Guarani, principalmente, né, e aos povos do Cone Sul aqui. Acho que seria bem interessante, tá bom? Obrigada, Juliana. Imagina. Eu vou também me meter nessa conversa, porque eu acabei nem me apresentando, né, nessa condução, assim, foi mais aguardando ver se a gente teria a presença da Ana e da Leni aqui, porque elas também, né, fazem parte da Ação Saberes Indígenas na escola. Inclusive, hoje de manhã estive com a Ana, hoje à tarde com ela, né, aqui no nosso núcleo, Arandu. E, enfim, né, então eu vou falar só brevemente, então, do meu projeto. Eu sou do mesmo programa que o Rodrigo, eu sou doutoranda ali no PGCim, né, e venho da antropologia, na verdade, né, então faço esse contorno para chegar ali, exatamente porque dentro da produção de materiais, da Ação Saberes Indígenas na escola, eu venho vendo, assim, uma quantidade de materiais com muita qualidade. A gente está falando de autorias indígenas que não estão, de alguma forma, acessíveis e ainda estão nesse limbo que a gente não consegue, né, sistematizar e organizar de alguma forma também, né, pensando no meu foco, assim, na memória e na informação que esses materiais apresentam, né. Então, estou fazendo isso aqui com a Ação Saberes Indígenas na escola, aqui de Santa Catarina, no nosso núcleo, que venho trabalhando aí desde 2016, 17, né, então já faz um tempo, e organizando esses materiais, assim, né, dentro dos nossos sistemas, e a gente tem, assim, em torno de 50 publicações, diversos tipos de materiais produzidos, que eu vejo, né, de um valor imenso, né, para além das escolas indígenas, para as escolas não indígenas, né. Então, a gente vem pensado muito em como
esses materiais também, né, principalmente os de literatura indígena, né, muita coisa que poderiam ser usados, né, como materiais de apoio para as escolas indígenas, que tiveram muito materiais, desde a Lei 10.645, né, sobre África, mas a gente escuta muita demanda por materiais sobre literatura indígena, né, e eu falo, tem muita coisa, a gente não está conseguindo, nessa imensidão, né, de núcleos e materiais produzidos, conseguir organizar, dar acesso, não todos vão ser úteis, obviamente, a gente tem vários materiais que são de diferentes qualidades, e digo qualidade assim, audiovisual, língua indígena ou não, enfim, muitas coisas diferentes, jogos, mas muitos deles, sim, poderiam estar sendo utilizados pelas escolas não indígenas também, e a gente veio potencializando esses encontros, antes da pandemia, prioritariamente, entre professores do estado aqui de Santa Catarina, não indígenas, com professores indígenas, e tem sido, assim, muito rico essa troca, a gente tem visto, assim, muitas coisas e parcerias também acontecendo por essa intermediação que a Ação Saberes aqui de Santa Catarina vem fazendo. Mas acho que é isso, a gente também já está agora, né, quase finalizando, quero ver se o professor Fleury também tem algo a falar aí, também contribuir, e aí depois talvez a gente passe para o Josué, a Vanessa encerrarem, mas eu queria dizer então que é um prazer, eu acho que a gente vai estar aqui então, eu queria até confirmar isso, quem que vai estar de fato presencialmente, aqui se todos vão estar, em todos os dias ou não, para que a gente possa de fato se encontrar, né, nesse grupo e poder dar continuidade agora, já conhecendo todos os projetos aí relacionados, né, a gente convidou o Clóvis também para vir, espero que ele possa vir, né, também, ele hoje não está aqui, mas foi convidado, que já trabalhou aqui com a gente em Santa Catarina, né, mas que a gente possa, né, fazer essa rede mover mesmo. Então é isso, obrigada e boa noite a todos. Eu observei que o objetivo do encontro de hoje foi consolidado a partir da apresentação da Adir e da Marinês com o projeto e a história dos projetos presentes, mas toda a história de trabalho que a OCDB vem fazendo junto com os povos indígenas, né? E isso se articula com o trabalho do PROIP, que desde o outro ponto de vista de formação de educadores e professores, vem buscando reconhecer as culturas, né, promover o reconhecimento das culturas indígenas, principalmente no Sul, onde são muito invisibilizadas, né? E aí a contribuição do Mário, como professor de Língua e Cultura Indígena na UNILA, também foi agora interpelado a se inserir, atuar nessa rede Sul, né, de cooperação, e também já surgiu esse projeto de cooperação entre o Rodrigo, da área de Ciências da Informação, com o trabalho de pesquisa, de orientação ali da OCDB. E a presença e a liderança do Josué, da Vanessa e da Juliana, de certa forma, criaram esse ambiente de interação e de protagonismo, sobre o protagonismo dos povos indígenas. E foi interessante como que a fala da Juliana sobre ações e saberes indígenas na escola, o projeto da UFSC, e a explanação, a indicação do seu projeto de doutorado, que é de recuperação das produções didáticas indígenas e registro e divulgação, né, se liga muito com essa perspectiva de reconhecimento e empoderamento das
dos saberes e das ciências, né, dos conhecimentos indígenas e sua contribuição no nosso contexto. Então, me pareceu já estar esboçando uma teia de relações de cooperação em vários campos, e a ênfase aqui nesse grupo é a ênfase do reconhecimento das culturas indígenas como culturas científicas, né, que trazem uma visão de mundo consistente, e que isso pode estar enfrentando, eu diria, rizomaticamente, né, esse conflito, né, decolonial contra colonial que é sustentado por ações políticas e econômicas hegemônicas. Então, tem uma luta grande, mas que está sendo tecida subterraneamente, vamos dizer, pela aliança dos povos, entre os povos indígenas e, particularmente, no nosso caso, entre os pesquisadores, educadores não indígenas e indígenas na construção desse projeto. Me pareceu. Agora fica a brecha, né, as linhas para a inserção da Beleni e da Ana Maria Rebelo nessa discussão, principalmente trazendo o aporte delas na atuação de saberes, ações saberes indígenas na escola, projeto na qual elas são lideranças importantes, né? Então, e a outra coisa, só para que eu notei, que os integrantes dos diferentes grupos aqui, como é o caso, por exemplo, do PROIP, os integrantes estão espalhados nos outros GTs, né? Então, nesse sentido, podemos ir incentivando essa trama de relações, não só todos do mesmo grupo, no mesmo GT, mas gente que está atuando em instituições específicas, mas que se estão participando do debate em várias frentes temáticas, né? Bom, a Dir levantou a mão. Eu só queria aproveitar a oportunidade para lembrar, né, porque eu acho que todo mundo já sabe, que a Amped agora tem um GE chamado Educação e Povos Indígenas, né? E esse ano é a reunião das Ampeds regionais. E a gente precisa muito que as regionais potencialize esse GE. A Amped é complicada, né? Eu vou falar que ela é bastante elitista no sentido de discriminar quem não tem o poder da academia, né? Que não é doutor, que não é. As inscrições são muito caras. A gente está tendo dificuldade para que os indígenas, os intelectuais indígenas, né, os pesquisadores indígenas possam participar, inclusive. Então, eu queria pedir, né, para aqueles que pudessem participar das regionais, apresentando esses trabalhos que foram apresentados aqui, inclusive, né, e levar indígenas, na medida do possível, estar levando os indígenas para participar do GE, né, que aí a gente abre mais um espaço para dar visibilidade, né, aos conhecimentos, saberes e o bem viver, a vida dos indígenas, né? Só para... Não sei como é que está no Sul, principalmente, né? Mas aqui a gente está movimentando um pouco isso daí. Obrigada. Muito bom.
Temos a presença de um pesquisador novo ali, ó. É o Vicente. Vicente. Oi, Vicente. Aqui, ele adora ir para a aldeia. Eu vou Wilson, aqui do Rio Grande do Sul. Adora. Eu sugeri ali o dia 9 à tarde do evento, se for possível para a maioria, porque aqui dentro da Ação Saberes, o pessoal que integra, a gente tem esse espaço reservado ali no Museu da UFSC. E aí a gente vai fazer ali uma espécie, não de exposição, mas trazer os materiais produzidos pela Ação Saberes aqui, né, do núcleo. Então, a ideia seria, se possível, professor, para a gente conseguir mudar, porque foi a única data que a gente conseguiu fechar ali no museu, para o dia 9 à tarde, essa fala e encontro com os colegas aí do GTU. Nós vamos estar presente no evento, acho que em todo. Sim. É que tem algumas pessoas que vão poder um dia, um outro não, dar aula. A gente eu recebi várias mensagens, então estou tentando encaixar aqui para que pelo menos a maioria... O pessoal do Paraguai vai também. Aí está presente. Sim, quem vai ficar integral é maravilha, mas a gente tem aí os professores, o Rodrigo da aula, outras pessoas também, então é um pouco mais difícil assim, para a gente conseguir fechar. O Rodrigo também está. Uma contribuição aí que nos oriente quanto à hospedagem lá, onde é melhor, perto do evento, se alguém sabe. Tá, depois no grupo acho que a gente pode mandar isso, né, fazer essa comunicação. Acho que Josué quer falar? Não, só agradecer de novo, né, dessa discussão aí, que a gente está ansioso já para ir para o nosso evento em abril. Acho que vai vir boas discussões, já deu como o professor Fleury viu, registrou aqui, essas discussões todas que foram feitas aqui, os projetos, saber que essa caminhada de vocês junto com nós indígenas é muito importante. E para nós, povos indígenas, mas também eu acho que para a gente pensar de outra forma o ambiente universitário. E não só o ambiente universitário, mas a própria sociedade. Trazer esse outro conhecimento, os nossos modos próprios de vida, o nosso modo próprio de ensinar e aprender no contexto que está para além da escola, é fundamental. Então, só agradecer e estou ansioso aí para abril já, para a gente se encontrar. Oi, Ju, todo mundo. Eu acabei caindo aqui também, que estou na estrada voltando aqui para casa, mas eu agradeço imensamente também a oportunidade de encontrar com todos, ouvir as suas falas, a provocação da professora Di. Com certeza será respondida aí pessoalmente, que a gente possa se encontrar para falar sobre, né? Até onde vai esse limite, essa fronteira de uma língua com a outra, né? E quem foi que a impôs. Professor Mário, obrigada por ter aceitado esse convite, sempre tão querido aí, né, trazendo sempre as suas contribuições aí da UNILA para somar com a gente. Então, a todos, muito obrigado, boa noite, vamos nos falando, né? Então, eu queria mesmo, então, agradecer e depois passar a palavra para a Juliana fazer o encerramento. Agradecer a presença de todos que puderam estar. A Beleni acabou de me mandar uma mensagem, disse que trabalhou até agora na universidade e não teve condições de participar. E fica aí também o convite para todos vocês que puderem participar também das próximas reuniões, que se tiverem tempo e condições, será muito interessante estar nos outros grupos, conhecendo, interagindo, e quem sabe colaborando também nesse registro e avaliação dos encontros para consolidar as propostas que vão sendo construídas aqui. E acho que podemos tomar esse grupo de WhatsApp tomar posse dele como um instrumento de comunicação, especificamente desse GT, tanto para trocar informações, negociações, quanto para se preparar e organizar o encontro presencial em abril, né? Fiquem um grande beijo e agradecimento a cada um e a cada uma de vocês. Obrigado.
honrado por estar nessa discussão, principalmente ao lado desse gigante que é o Fleury aí, né? Essa casa velha já, né, Fleury? Exato. Agradecer todo o empenho do professor, Sei, eu conheço a pessoa. E o professor e essa rede Mover, ele está sempre, né, fazendo ela mover e articulando, sendo esse mediador do professor. Conhecimento incomparável, né? Nosso último encontro foi no norte do país, né, Fleury? Sim. Uhum. Mas muita saudade. Bom. Vamos nos ver em Florianópolis. É isso, gente. Boa noite. Boa noite, Boa gente. noite. Até amanhã ou nos próximos encontros, quando a gente puder se ver. Até mais, hein? Tchau. Tchau, tchau.